Olá, boa noite, tudo bom? Esperar algumas pessoas entrarem, nossa convidada da live de hoje também. Olá, Fernanda. Olá. Silvelane Guedes entrou, vamos convidá-la para entrar na live. Vamos lá. Boa noite, Olá! tudo bem? Eu, Finalmente chegou o dia da nossa live. pois é. Oi, Laísa. Então, o pessoal está entrando aí, vamos esperar mais um pouquinho, né? Para o pessoal acabar de entrar, algumas pessoas. Agora é 6h03, aí a gente começa a falar. Certo. Tem bastante gente entrando, algumas eu não conheço. A Laísa tá aí, a Fernanda que eu vi, o Marcos. É, Que legal ter vocês aqui. Sejam bem-vindos e fiquem à vontade. quero bastante perguntas nessa live, hein? Bastante perguntas. Eita. Uhum. Gente, a live de hoje é um pouquinho diferente. A gente vai continuar falando, né? Como eu falei, que ia fazer umas semanas de live falando de terapia alternativa. Terapia diferente dessa que normalmente as pessoas procuram, que é o tal do divã. E tem bastante terapia que algumas pessoas não conhecem, né? E uma delas é a massagem biodinâmica, que a Sil veio falar hoje um pouquinho, explicar pra gente como funciona. E é bastante interessante. Eu provei dessa terapia, gostei bastante. E eu gostaria de levar isso para as pessoas conhecerem. Eu acho super importante, né? Porque é uma coisa que faz muito bem para a gente, é um processo bem diferente do que a gente costuma ver. O Edgar está acompanhando as lives toda semana. E o Edgar, você não lembra dele, né, Sil? Que estava na praia, Não lembro. ele estava lá, o pai dos gêmeos, estava na praia. Sim, É o pai dos gêmeos. Agora lembrou. As crianças a gente vai lembrar, né? é. E, e aí, hoje eu chamei a Sil para falar com a gente sobre esse processo terapêutico, que é bem diferente, né, Sil? É bem diferente esse processo terapêutico, bem incomum também, que é uma massagem completamente diferente dessa massagem. Oi, Silvio Guedes, pelo sobrenome deve conhecer mesmo. É meu irmão. Ah, tá. Prazer, irmão. E é diferente dessa massagem que a gente costuma fazer, que é massagem relaxante, né? Que a gente vai, tá com dor e vai fazer essa massagem. É bem diferente. Então, hoje eu vou pedir para a Sil, vou falar um pouquinho da história dela, como que ela iniciou todo o processo da vivência dela, como que ela conheceu, né, a massagem biodinâmica, e ela vai contar a história dela, como começou tudo, o que é a massagem biodinâmica. Agora é com você, Sil. Perfeito. Eu já faço terapia há alguns anos e eu gosto muito dessa questão comportamental, vinda de um processo de uma formação em contabilidade que é bem exata, né? Apesar de ser da área de humanas, a gente fala muito de números. E nessa vivência minha de terapia, eu comecei a pensar por que não fazer psicologia, me formar em psicologia. E pensando nisso e no meu processo terapêutico, conversando com alguns amigos, eu fui apresentada a um curso de formação pelo Instituto Brasileiro de Psicologia Biodinâmica. No começo eu fiquei um pouco resistente, porque eu falei, massagem, será? Eu preciso passar pelo Uhum. processo antes de conhecer, antes de fazer, né? Antes de me formar nisso, antes de entrar num curso desse. E foi lindo. Eu sou uma pessoa muito
resistente quando se fala do meu corpo. Nossa, até a própria massagem ortopédica não era muito de hábito meu participar e receber massagens. E foi um processo muito novo para mim. Para você ter uma ideia, no primeiro momento que a pessoa começou a me massagear, eu falei, gente, esse toque não vai acontecer nada nesse toque. Que toque é esse? Né? Porque quando a gente pensa em massagem, logo a gente pensa num toque mais forte, né? Na questão mesmo física. E a massagem biodinâmica, ela é muito sutil, ela trabalha muito com a sutileza. Então, não necessariamente ela está ligada à força, né? Necessariamente você não vai sentir a força quando te tocam, mas a presença e a intenção do massagista e o momento que você está ali te trazem muitas questões. Então, eu fui convidada a entrar nesse mundo que para mim até então era novo e muito rico para mim, muito rico para conteúdos que eu já estava vivendo na minha terapia, foi muito de encontro ao que eu já estava buscando. E cada momento que eu passei com os meus amigos no meu curso foram intensos e foram muito reveladores. Então, hoje, eu sou apaixonada pela massagem porque eu conheço o efeito que ela tem. É uma massagem que ela não é uma massagem ortopédica. A massagem biodinâmica é uma massagem terapêutica, ela está ligada à psicologia. Então, ela nasceu lá em Londres, por uma pessoa norueguesa, a Gerda, e que era fisioterapeuta já e se formou também em psicologia. E ela veio para o Brasil em meados de 93, pelo Instituto Brasileiro, pelo que hoje é o Instituto de Biodinâmica no Brasil, que está aqui em São Paulo. E ela trabalha muito com o psicológico. Então, pensa assim, Deia, cada pessoa, quando você, por exemplo, quando você é pequena, a sua mãe fala assim, ó, engole o choro, menina. Ou quando você está passando na rua e você está distraído, o carro quase te passa correndo e alguém te segura, sabe? Tudo isso, de alguma forma, fica registrado no seu corpo. Fica. Né? Fica assim. Nada na nossa vida passa desapercebido pelo nosso corpo. E tudo isso fica registrado. Os traumas da infância, os traumas que a gente vive no dia a dia, as coisas boas, não só coisas ruins, mas as coisas boas também, né? O nosso corpo traz todo esse registro. E a beleza, né? De cada um ser como é. Então, tudo fica registrado no nosso corpo. A massagem biodinâmica, a gente, tudo que acontece durante a massagem não é por acaso. Não é por acaso que a gente fica deitado, o ambiente, o momento que a pessoa chega, como ela chega. Então, são várias técnicas que a massagista pode realizar de acordo com a necessidade daquela pessoa. Então, por exemplo, se um dia a pessoa está muito agitada, existe uma técnica para que a pessoa consiga se acalmar e relaxar um pouco. Se a pessoa, um dia, ela está muito calma, aquele dia que a gente não está muito bem, que a gente está um pouco deprimido, existe uma técnica para fazer com que a energia do seu corpo flua e você fique mais atento ao que acontece ao seu redor. Então, tudo isso acontece, que a gente chama de setting, né, no ambiente da massagem, mas é um processo terapêutico que não é verbal. Então, muita gente que não tem tanta familiaridade, não gosta muito da questão de ficar falando com um desconhecido, eu vou contar minha vida para alguém que tá, eu nunca vi essa pessoa, eu não sei se a pessoa se eu vou me dar bem com ela, se vai rolar uma química entre nós. Conseguir, né? Exato. Existe uma resistência, né, ainda na questão do divã, que a gente chama, né, que é a minha parte da expertise. Exatamente. A massagem é um processo terapêutico, mas ele não é verbal. Então a pessoa não precisa ficar falando da vida dela. Por quê? Porque aquele momento eu quero saber como ela vai chegar, como ela está naquele momento, mas ela não precisa me contar a vida dela, ela não precisa contar os processos. E o mais bonito
é que a gente é amigo da resistência. Então, É. se em algum momento estiver desconfortável, a gente para. Eu vou tocar a pessoa, olhando para ela, sentindo a respiração dela, vendo como o corpo dela Uhum, se comporta, como que tá, como que ela está naquele momento, se tem alguma coisa desconfortável. uhum. Existe um cuidado muito bonito e muito Sim. verdadeiro nesse processo. É interessante. Então, assim, se você já conseguiu, você já pegou pessoas, porque assim, a Laís, a minha experiência foi incrível, tem uma outra pessoa também que falou que a experiência foi incrível, a minha também foi incrível, saí de lá pisando nas nuvens, né, dessa massagem. A Laísa também, que eu lembro que ela estava no mesmo dia presente. A gente tem algumas pessoas, né, que a gente entende na psicanálise, ela tem um pouco de problema com o toque, né? E a massagem, ela envolve toque. Então, ela prefere ficar distante, que é o caso da fala, da escuta. Você já pegou alguém que tinha esses problemas de toque e conseguiu se liberar nesse processo? Ou conheceu alguém nesse sentido? Já. Conta um pouquinho. Eu já tive pessoas que não queriam inicialmente, porque quando a gente pensa em massagem, a pessoa fica nua. Não necessariamente. Uhum, O importante é a pessoa chegar como ela quiser. Então, se ela já está ali comigo, ela já está me dando um pontinho, né? Ela já está acreditando naquilo que eu uhum, falei para ela está acreditando naquilo que ela está me dando uma abertura. Então, já peguei sim, e aí a gente deixa a pessoa à vontade. Olha, você quer só conversar nesse primeiro momento? Eu explico para ela como funciona o momento, o processo. Geralmente já aconteceu, e aí a pessoa, ela se deitou, eu falei para ela, e a gente sempre fala, a gente pede permissão para tocar na pessoa, que é um primeiro momento, porque é a pessoa, é o histórico, é a vida dela, é o registro da vida dela, né, que tá no corpo dela, então uhum. pede permissão para tocar. E também, a gente vai de acordo com o que a pessoa deixa. Então, ela não quer tirar roupa, ela não tira. Já aconteceu. E nesse momento, a gente fala, ok, se tiver desconfortável, eu paro. O que você quer que onde eu posso tocar e onde eu não posso tocar. Então, as duas pessoas Uhum. que eu atendi que tinham problema com toque, elas me posicionaram, então, ó, eu não quero ser tocado nessa região, eu não quero tirar minha roupa. Tá tudo bem. Na primeira sessão a gente fez só a cabeça e dessa parte do braço, que agora não me vem o nome porque eu tô nervosa, dessa parte do braço, Antebraço. e do Antebraço. antebraço e do joelho para baixo. Na sessão seguinte, Uhum, ela deixou eu tocar o corpo todo dela. Mas a gente é uhum. muito, não a CIO, mas a biodinâmica, a massagem biodinâmica, ela é muito, ela respeita muito o conteúdo de cada um. Então, a gente vai aos Sim. poucos, entendendo que cada um tem o seu momento. E aos poucos a pessoa vai é, se entregando conforme o seu momento, tá tudo bem. Eu lembro até do episódio, né, que eu falei até para a Sil que eu morro de cócegas, né? Eu tenho muita cócega no pé, na perna, no joelho. E eu tenho um problema sério com essa questão da massagem por causa dessas cócegas. E com ela ela pegou no meu pé, pegou nas partes que tem costa, às vezes eu senti um tequinho, mas não do jeito que foi. Então a coisa fluiu. E tem gente que tem problema de outras pessoas tocarem elas, por traumas mesmo, né? Elas não gostam, que nem aqueles bichinhos assustados, e elas não querem. E quando você fala dessas regiões, né, Silvia, a gente vê essas coisas na cabeça do trauma. Quando elas falam para você de determinada região que ela não quer que toque, isso tem alguma teoria ou alguma coisa que explica daquela região que ela tem um pouco de insegurança que você toque, tirando o fator da cócega, né, que eu falei, mas que ela tem uma certa resistência, vamos falar assim. Sempre tem. Sempre tem, mas como a massagem é um processo terapêutico, se ela quiser me contar, tá ótimo. Eu vou ficar muito feliz e vou poder contribuir com todas as técnicas que a gente. Uhum. Mas se ela não quiser falar, tá tudo bem também.
mas sempre tem. É, a Gerda, ela escrevia, ela sempre dizia que ela ficava muito encantada e ficava surpresa quando ela começou esse processo é, de encontrar, de buscar essa a questão da massagem, porque ela falava assim, me causou muito espanto quando eu tocava numa região e fazia efeito em outra, sabe? E que Uhum. aqui eu, momentos que neuroses podiam ser curadas através do toque, através dessa massagem, né? Então, de Uhum. fato, quando a gente às vezes toca em um lugar, desencadeia outras. Por exemplo, quando a primeira vez que eu recebi massagem, quando a Keiko tocou no meu rosto, eu lembrei da minha mãe, naquele momento. Já aconteceu de pessoas me relatarem de enquanto eu estava fazendo a massagem que eu toquei na mão da pessoa, a pessoa lembrou de um ex-namorado, de um ex-namorado. No caso, foi uma ex-namorada. E a pessoa começou a chorar, Uhum. por uma lembrança boa. Então, Nossa, que incrível. sempre existem lembranças, sempre vem lembranças. Tem gente que fala que vai para Nárnia. Tá tudo bem, que bom. A pessoa conseguiu relaxar. Porque nem tudo, Eu vim relaxando. sim. E como são várias técnicas, e é uma massagem terapêutica, o efeito dela não é só naquele momento. De fato, a pessoa vai relaxar naquele momento. Mas também o Sim. processo. Então, ela vai sair dali, ela vai lembrar de algumas coisas, ela vai sonhar com algumas coisas, por causa da história dela, né? E de como ela recebeu aquela massagem. Então, ela vai estar pensando, ela vai estar, de alguma forma, ela vai estar em contato com alguns conteúdos dela. Isso então reverbera por algum Uhum. tempo, não é só naquele momento da massagem. Tem uma pessoa aqui que eu acho que deve ser conhecida, isso, sua, Sil. Fala do estetoscópio. Que eu acabei de falar. Ok. Ela já está aqui um tempo, eu não sabia quem era, mas tudo bem, vamos lá. Fala um pouquinho, ela está falando para falar um pouquinho disso. Do estetoscópio, sim. Eu não sei se você já ouviu falar, há um tempo atrás o Ricardo, que é o nosso o fundador, né, um dos grandes pensadores da biodinâmica no Brasil, ele divulgou uma matéria que o tema era o segundo cérebro, o intestino como segundo cérebro. De fato, o intestino tem a função dele, Uhum. tem a função dele fisiológica, mas ele também tem ali, ele digere todo o nervosismo, né? O nosso, então, tudo, além de tudo de estar sendo registrado no nosso corpo, existe também um processo, né, que o próprio corpo faz para se regular. Nosso corpo, ele é Uhum. inteligente. E durante as massagens, a gente também usa o estetoscópio como como eu posso falar? Como uma chavezinha, um uso que a gente pode ter como base para ouvir. Uhum. Então, enquanto eu toco o corpo, eu vou ouvindo os fluidos do intestino. Eu vou escutando os barulhos e o modo como isso, como digere as emoções. Então, eu vou ouvindo o modo como o corpo responde ao toque que eu estou fazendo, de acordo com o barulho que eu estou ouvindo no Uhum. estetoscópio. Então, Incrível. de cada barulho, ele vai me direcionando para o corpo. Eu vou sabendo como que o corpo está reagindo à minha massagem. Porque existem vários tipos de toques, existem vários tipos de, de intenção que eu posso estar colocando, existem várias técnicas. Então, assim, é uma colcha, né? Com várias opções que eu posso ter de acordo com aquilo que eu vou fazendo. Só que, sim, não é porque você chegou para mim e falou assim, Sil, hoje eu estou muito agitada e eu preciso relaxar. Ok, Uhum. a gente vai começar a massagem com essa intenção. Mas durante a Sim. massagem, eu posso mudar isso. Porque a minha energia vai estar em contato com a sua, eu estou vendo a sua respiração, estou vendo como o seu corpo está reagindo. Então, além do que você está me falando, o seu corpo também está me dizendo algumas coisas, está me mostrando algumas coisas.
pelo modo como o seu olho reage, o seu dedo Uhum, pode mexer, uma parte do seu corpo pode me chamar. Então, eu posso uhum. ficar uma sessão, por exemplo, já aconteceu comigo, de ficar uma sessão inteira segurando a mão de uma pessoa. Eu comecei a fazer massagem Poxa, na cabeça dela e a mão dela estava me chamando. Eu fiquei 40 minutos segurando é, a mão de uma pessoa. E quando eu terminei, ela falou para mim, obrigada, porque eu estava me sentindo muito desequilibrada, agora eu estou muito bem. Aí, ela sentiu, ela buscou a segurança, né? Quando ela segurou a tua mão, ela estava buscando a segurança. exato. E Então, na massagem também existe a verbalização comportamental. Quando a gente observa o comportamento, as reações das pessoas que um psicanalista ele vê, né? A forma que ela te responde, a forma que ela age com o corpo, até a ausência de fala da pessoa, ela já está querendo dizer alguma coisa, é, né? As pessoas elas costumam querer mostrar ou esconder alguma coisa de uma pessoa que entende de base de comportamento e mente humana e não consegue. A gente observa, mas a gente também tem que respeitar o limite do outro. Muito interessante. é, O Silvio, teu irmão, né, o Guedes, então a memória também é celular. Sim, Silvio. Segundo os estudos de Freud, né, que é a base da psiquiatria também, né, se bem que a psiquiatria é ala médica, farmacêutica e tudo mais, a gente tem lembranças celulares. Muitas dessas questões que o pessoal faz, a regressão e essas coisas todas, que o pessoal se vê numa outra vida, se vê em registros de lembranças, é registros de ancestralidade, de voz, de outras parentescos lá de trás que você traz no DNA, que nem os animais. Os animais, eles passam no DNA deles de uma esfera para outra registros é, biotipo, né, biológico, de coisas e eventos que aconteceram. É lógico que a gente aqui não pode tratar e enfatizar isso, porque também tem a linha espiritual, outras informações que tangem a parte de crenças, né? uhum, Mas segundo a parte de estudos psicológicos, a célula lá guarda lembranças, sim, de seus ancestrais, né? De avós, de bisavós, de tataravós, que vai passando no modo celular. Ok? sabe, Vamos ver se tem mais alguma coisa. Digere as emoções, bússola. É a Chia Souza que está falando. Bússola, ela está falando de bússola, Sil. Vamos lá. não, na verdade ela estava só É alguma... complementando quando eu estava falando do estetoscópio. Ah, tá. É que não passou aqui. Bem, tudo bem. É, uma coisa legal E que aí? eu vi agora, É, uma vez eu estava fazendo massagem numa pessoa e eu comecei a sentir uma dor. E eu comecei a sentir uma dor e eu achei estranho. E a hora que eu terminei a massagem, eu perguntei para ela: você tem algum lugar no seu corpo que dói, que você estava sentindo dor? Ela falou: olha, eu sempre sinto uhum, algumas dores, porque eu tenho descalcificação nessa região. ah, E era a região que eu estava sentindo dor. Então, naquele dia, ela estava com uma dor. E eu senti a dor dela. Feitiçaria? Não. Tecnologia. energia, né? Energia, o pessoal acha que essas coisas, né? A quântica já explica isso, né? É total energia, né? A gente transmite. Quando você tem um contato com o outro, né? Do toque e tudo mais, até por isso que existem muitas coisas que o pessoal fala, cuidado com que você tem intimidade sexual, essas coisas, porque a energia passa, ela transmuta, você pega essa parte da outra pessoa, não é só estado físico. Sim. E você consegue sentir, às vezes, as emoções, a parte de dores no corpo. Quando você tem ali, está num ambiente, as pessoas, um boceja, o outro boceja. Já aconteceu várias, eu acho que todo mundo já passou por isso aqui. Como você se sente, Heloísa? Como você se sente depois das massagens na questão energética?
Boa pergunta, Heloísa. Olha, existe muito. Quando eu faço massagem, eu estava atendendo aos sábados, antes da pandemia, das 2 da tarde, e aconteceu já de ficar até as 11 da noite atendendo massagem. Claro que não era uma depois da outra, porque a gente faz um intervalozinho para respirar, né, me preparar. Mas eu me sinto realizada. Energeticamente, o corpo fica um pouco cansado, sim, mas eu me sinto realizada e com a energia muito tranquila, sabe? Muito integrada. Acho que integrada é a palavra. E, de fato, é uma troca muito grande de energia. Quem já recebeu sabe, e, assim, às vezes, palavras, palavras que a pessoa coloca, a gente gostaria de ter falado, a gente manda para a pessoa em intenção de como a gente está tocando ela. E ela recebe de alguma forma. E a própria a Gerda, quando ela estava nesse desenvolvimento, que ela começou a fazer as massagens, ela falava que ela fazia massagem o dia inteiro e ia dançar à noite. Eu me identifico muito com isso, porque eu também adoro dançar. A gente tem Ela se sentia revitalizada. E é, de fato, Sil, hum, uma pergunta para você, muito importante, né? A gente que vem dessa parte da psicologia, psicanálise, dessa terapia freudiana. A gente sabe que tem muitas doenças, como psicose, esquizofrenia, essas coisas todas, que não é só a terapia falada, né, que a gente fala que é essa terapia do divã, psicoterapia, que resolve. E, na verdade, é uma situação paliativa que isso tem que ter um acompanhamento psiquiátrico. Como que é essa abordagem para esses tipos de pacientes na massagem biodinâmica? Você já pegou algum caso? Conhece alguém que já pegou um caso desse tipo de pessoas que têm esses problemas um pouco mais graves, né? Tem alucinação, que tem devaneios, que tem delírios, são coisas bem graves mesmo, né? Ela sai totalmente fora da realidade, da nossa realidade aqui. E ela acredita que aquele mundo existe na mente dela. Como que é esse campo na biodinâmica? nossa, muito boa pergunta. A biodinâmica, como eu comentei, ela tem todo um contato e um conteúdo com a psicologia. No entanto, ela pode Uhum. servir como um meio terapêutico, como a gente comentou, mas ela também pode ser usada em paralelo a, 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 a um processo que a pessoa já está seguindo. É, Uhum. é indicada para qualquer tipo de pessoa. Então, sim, ela Tá. vai ajudar, ela vai contribuir psicologicamente com qualquer pessoa, mas na nossa formação a gente tem contatos, a gente estuda conteúdos para conseguir identificar pessoas que têm uma necessidade maior de cuidado, né? Por Uhum. causa da sua estrutura. E aí essas pessoas, sim, a gente indica para que essas pessoas façam um cuidado mais exato, né? Mais próximo com a necessidade de que ela tem. A massagem ela pode Uhum. contribuir, ela pode, nesse caso, dar estrutura, ajudar no contorno, né? Dar sensação de contorno, mas de fato ela vai ser, nesse caso, que a pessoa precisa de um cuidado maior, mais próximo da necessidade dela, uma necessidade mais profunda, né? Ela vai ter Do 11 tópico, né? para que ela faça um Uhum. paralelo. Uhum. Tá. É que nem a psicoterapia, né? Nessa questão, a gente sabe que pacientes, nesse caso, com essa parte, né, que ele não aceita, que ele tem esse problema, que ele vê coisas, ele se sente perseguido o tempo inteiro, ele não tem como fazer análise. É uma psicoterapia mesmo, né? A análise é feita para pessoas que elas têm consciência que elas têm um problema e querem melhorar sobre aquele problema, aquele trauma, aquela situação, né? A psicoterapia, ela é um desenvolvimento direcionado para outros tipos de doença, outras coisas que precisam de um acompanhamento junto com o uso tópico, que é o psiquiatra que acompanha, né? Então, existem os medicamentos antipsicóticos que essas pessoas
tem que tomar para ela sair um pouco dessa esfera de outros mundos que elas entram aí com esses delírios que elas têm, Sim. né? E Quando tem... respondendo a sua pergunta se eu já cuidei de alguém assim, eu recebi, em determinado momento eu recebi uma pessoa para eu fazer, para cuidar da massagem, e essa pessoa, Certo. ela não queria sair do quarto, ela só usava roupa de manga longa, ela não gostava de, estava no momento de não conversar com ninguém. Então ela chegou para mim dessa forma. A gente começou a... Mas isso ela estava caracterizada como depressão ou ela estava com uma outra situação? Com depressão. Ela já estava em tratamento, é importante a gente falar isso. Ela já estava em tratamento, mas ela também ela procurava outras alternativas. E ela chegou para mim dessa forma, a gente começou a trabalhar com ela. Na terceira sessão, ela já estava conversando comigo, ela já não estava mais indo longa. Até o aspecto da pele dela já estava mudando. Aspecto no sentido de a pessoa estar com mais energia, sabe? Ela estava mais vitalizada. Então, quando ela chegou, ela não conversava, ela já estava falando comigo, ela queria contar como tinha sido a semana dela, ela estava demonstrando ter mais energia, não estava tão debilitada. Não foi a massagem sozinha, ela estava num momento muito delicado de depressão, estava em tratamento, mas também a massagem contribuiu. Muito bem. Lembrando, gente, que depressão ela é diferente dessas outras doenças de nível de psicose, tá? Ela não é uma psicose. Depressão, ela é desenvolvida uma tristeza muito profunda por algum evento externo, né? Como tem alguns casos de perda de trabalho, perda de um ente querido, morte, ou até mesmo um namorado, marido, enfim. A pessoa ela entra num estado de tristeza profunda e que não é solucionado imediatamente, ela se estende para uma depressão. E ela cai, os hormônios de bem-estar dela, que é os neurotransmissores chamados serotonina e outros, e aí ela deixa nesse estado de depressão que vira uma doença e ela precisa de um tratamento, tanto terapêutico quanto de remédio. No caso de depressão, existe alta, existe cura, tá, gente? No caso de esquizofrenia, psicose, essas patologias não têm cura. É um acompanhamento constante, tá? Com o psiquiatra e o psicoterapeuta para verificar a dosagem. Se aumenta, diminui, depende. Se o paciente ele tiver aumentado os delírios dele, os devaneios dele, se aumenta o remédio do antipsicótico para ele voltar para a terra de novo. Ou então, e eles têm que fazer essa manutenção. O psicoterapeuta ele sempre vai instruir na conversa com o paciente em que estado ele se encontra. A depressão é um caso um pouco diferente, como síndrome do pânico também, quando a pessoa tem, que são os traumas, alguma coisa vivenciada que gera esse problema e que pode ser curado. Só para explicar para o pessoal, tá? Quando o paciente, né, tem uma diferenciação de depressão também, quando a pessoa ela tem um problema de saúde, como doenças autoimunes, que nem a lúpus, artrite reumatoide, aquele problema na glândula que eu esqueci agora, que a pessoa engorda muito, emagrece muito, esqueci agora como chama, tiroide, elas têm propensão à depressão porque elas não desenvolvem serotonina, tá? Então, quando baixa muito a imunidade, que são pessoas que não têm fabriquinha de células de glóbulos brancos, que é a responsável pela nossa imunidade, todas as outras funções caem. A serotonina, que já não produz, cai drasticamente e aí ela cai em estado depressivo. Ela tem que fazer o uso de remédio para levantar a serotonina, que é o hormônio. Geralmente se usa fluoxetina, né? Lógico, guiado pelo médico, psiquiatra ou um neuro. E ela tem a vida normal, tá? Diferente do pessoal que tem
é portador da doença mental mesmo, de esquizofrenia que passa de família e tudo mais, psicose e outros afins, que até vou fazer uma sessão de postagens aqui sobre esses tipos de problema que se tem, ok? Só para entender um pouquinho, né, porque tem gente que fica, mas e aí, né, a depressão, ela não é aquela tristezinha que, eu já tô triste, não é isso, tá? Às vezes a pessoa tá um dia triste, já acha que tá com depressão, daqui a pouco ela tá bem, não é assim, tá? A depressão é uma coisa muito séria. A pessoa, ela pode causar um mal muito sério para ela mesma. Lembrando que a depressão, ela não ataca as pessoas, ela causa mal para ela mesma. Enfim, então, nesse caso, se você pegou uma pessoa que estava com depressão, certo? É um processo que ela já sabe, ela sabe que ela tem aquilo, ela quer melhorar, porque ela está sofrendo com aquele problema, né? Ela não quer ficar daquele jeito, ela não quer. Mas essas doenças que a pessoa ela não aceita que ela tem, ela acha que ela está certa, ela acha que aquele mundo existe, ela acha que ela está sendo atacada, ela acha que ela está sendo sempre perseguida, né? Que essas pessoas que elas não aceitam que tem essa disfunção. Uhum. Você já pegou, assim, que a família levou, né? Porque geralmente elas não vão sozinhas porque elas querem. A família levou, já aconteceu isso? Como que ela reagiu a esse processo do toque, essas coisas? Só para entender um pouquinho. Essa pessoa que eu citei agora foi levada por uma pessoa da família. Olha, que interessante. Tanto que, Ela estava num grau muito elevado de depressão, ela não queria mais? exato, ela está Tá. um grau diagnosticada com depressão em tratamento com psicanalista, foi levada por um dos pais e inicialmente, como eu comentei, ela estava com roupa longa, né, toda na defensiva, então a gente iniciou com. Eu deixei ela muito à vontade para ela falar o que ela gostaria de falar, eu expliquei a técnica, expliquei como são as manobras iniciais. Existe uma manobra, quando a gente fala em manobra, é o toque, o modo como eu vou tocar a sua pele, o ritmo que eu vou fazer. Então, existe uma manobra exata para quem está com depressão, mas também muito, como eu comentei, trabalhando com o cuidado da pessoa. Então, eu vou fazer a manobra observando como está a pessoa. Se eu percebo que ela está resistente, não pelas palavras que ela vai me dizer, porque naquele momento raramente ela me diz alguma coisa, mas pelo modo como o corpo dela está se comportando, eu paro. Então, se eu comecei um toque e a pessoa não está confortável com aquele toque, o corpo dela vai me mostrar isso de alguma forma, ou pela respiração, ou pela sobrancelha, ou pela boca, ou o pé, ou a mão. Algum momento o corpo dela vai me dizer isso, a gente para. E aí, A depressão, ela é. reduzir, posso cuidar dessa pessoa dessa forma, como é melhor cuidado que eu posso dar, o que eu posso fazer para aquele momento, de dar estrutura, de trazer um contorno, de trazer uma sensação de cuidado. Então, as primeiras sessões é a primeira sessão com essa pessoa, e sempre as primeiras sessões eu explico como funciona as massagens, mas também nós começamos uma relação. A pessoa vai começar a confiar em mim e eu vou começar a mostrar para a pessoa como funciona, o que eu posso fazer. Tem os benefícios iniciais que a pessoa sempre vai sentir no começo da massagem, mas também tem os benefícios a longo prazo, né? A pessoa tende a ficar mais espontânea, então, porque ela vai começando a resolver os seus conteúdos. Então, existem os benefícios iniciais de relaxamento, quando precisa, ela vai se sentir revitalizada em alguns momentos, mas também tem os benefícios que são um pouco mais, não são tão instantâneos, né? A gente não vê de cara, porque é um processo terapêutico, mas a longo prazo também vem. Ainda bem. Sim. Os médicos, né, os psiquiatras, eles sempre recomendam o acompanhamento terapêutico para o paciente quando ele está fazendo esses tratamentos, né? Principalmente quando ele está muito triste, porque geralmente a depressão vem ocasionada por algum outro evento, como eu falei para vocês. E quando a pessoa está num grau de depressão muito forte, gente,
elas não veem mais solução das coisas, elas nem querem tentar mais. Porque, às vezes, não por culpa do profissional, porque essas doenças elas são muito complicadas de entender e chegar até mesmo no medicamento que é compatível ao corpo dela, ao DNA dela. Não é fácil. Tem medicamentos que causam alergias, tem medicamentos que pioram, acelera a pessoa, tem medicamentos que ele não deixa a pessoa dormir, enfim, outros dormem demais. E existem duas esferas de depressão, né? Que a pessoa ela não dorme e tem outras que a pessoa quer dormir direto, como tem aquelas que a pessoa para de comer e tem umas depressões que a pessoa come sem parar, engorda e tudo mais. O que acontece? Nesses casos, a pessoa já passou por tantas coisas que ela não vê mais razão ou motivo para tentar alguma coisa para melhorar. Às vezes ela não quer mais, ela está se autopunindo. Uhum. E aí, quando ela vê e ela sente, né, um pouquinho de prazer, um pouquinho de sensação boa, porque ela já não tem mais sensações boas, né, a depressão ela faz ela ficar inerte de sensações boas. Aí ela vai e ela vê que vale a pena. E aí aquilo vai conduzindo, estimulando o hormônio do prazer dela, e ela vai querer fazer cada vez mais aquilo até o ponto que a melhora dela é constante, que a melhora dela é efetiva, né? Então, essas terapias alternativas, elas ajudam profundamente, porque só o remédio, gente, ele é só colocar que nem você tomar alguma coisa para dor e tal, e você precisa fazer a fisioterapia, né? Você machucou, então a terapia ela funciona como uma fisioterapia e um remédio para você não ter mais dor, tá? E aí, nesse caso, eu achei muito interessante nesse aspecto, Sil, a questão da depressão vinda para você, né? Mas assim, esses casos que eu falei para você que não tem cura, você já chegou a pegar algum caso desse? Não. Que é a esquizofrenia, que é a psicose? Não. Nunca pegou? Desse caso específico, o que eu ouvi dele foi, olha, eu não sei o que você fez, eu sei que eu me senti bem. Por isso ele voltava. Uhum. E como ele não sabia falar, também estava tudo bem. Agora, esses casos mais que precisam de uma estrutura maior, que precisam de uma atenção maior, eu nunca peguei, não. Ah, tá. Essa era a minha curiosidade para entender até como o paciente reagiu, como que ele veio, como que foi todo esse processo. Você conhece algum colega dessa área que já tenha pego algum caso desse tipo? Até pessoas autistas, né, que elas também não têm cura, o autismo não tem cura, síndrome de Down. Conhece alguém que já pegou esse caso? Olha, com certeza os meus colegas, que tem alguns até aqui na live, com certeza já pegaram. Mas a gente nunca interagiu a respeito disso, para saber como que de fato é. Mas o que de fato acontece é que a gente contribui, a massagem biodinâmica pode contribuir demais para esse processo, até pela não necessidade de verbalização, mas de fato seria um paralelo. Então, pessoas com estresse, né? Aqueles estresses ocasionados pelo dia a dia, pelo cotidiano que a gente tem, trabalha fora, tem que lidar com um chefe terrível, essa coisa de trânsito, essa questão agora, principalmente agora da pandemia, né? Que está todo mundo fora da casinha, vamos dizer assim, né? As pessoas estão... né? Porque é uma coisa totalmente incerta que a gente está vivendo, um monte de gente perdeu entes queridos, a gente tem o medo de pegar a doença, né? Porque ainda não tem uma clareza, né, de tratamento ainda. Muitas famílias começaram a ficar muito juntas, né? Saíram um pouco dessa coisa de trabalhar fora, ficou mais tempo junto, aí começou a notar que já não gostava mais do marido, da esposa, aí já viram que não queriam ter nunca filhos, né? Porque essas pessoas não cuidavam dos filhos, né? Era escola, ficava na escola, e aí ocasionou um monte de problema. Você chegou, e como que é essa questão na pandemia? Porque a terapia, a massagem, ela é o toque, você tem que ficar perto da pessoa.
Como funciona hoje na pandemia? Como que está sendo essa questão hoje com a massagem biodinâmica? As pessoas estão com receio? Dá para fazer uma situação segura, né? Ou elas estão assustadas ainda com essa aproximação? Nesse momento, era o que as pessoas mais precisavam, né? Até porque ficou todo mundo muito unido e a hora a gente tem vontade de fato ficar, a hora você tem vontade de jogar alguém pela janela, pelo tempo de convívio que a gente tem. Mas era um momento que todo mundo precisava, muito, mas que infelizmente pelo toque não é possível. O que tem acontecido de bem legal é que o próprio Instituto Brasileiro de Psicologia Biodinâmica tem oferecido aos sábados grupos de movimento. Então, isso acontece todo dia, todo sábado das 10 às 11. Depois, quem quiser, eu posso divulgar um pouco mais a respeito. Grupos que buscam, de fato, ajudar nesse momento. É uma forma de auxiliar as pessoas a buscar, nesse momento, uma integração com elas mesmas, com pessoas ao redor. Então, super indico. Infelizmente, a gente não pode tocar, a gente não pode cuidar pessoalmente, mas é uma forma de cuidar mesmo à distância. E a gente espera voltar assim que possível, né? Ai, tomara. Entendi. Que pena, né? Que pena, que é um momento que a gente está precisando muito, né? De relaxar, de poder colocar esses medos, essas coisas todas para fora. E é um momento que realmente está tendo muita. Oi? E sabe que eu sou aquela que me surpreendo ainda com a massagem. Porque a primeira vez que eu passei pela massagem, eu falei, meu Deus, como profunda essa massagem que simplesmente toca, faz, né? Fez em mim, reverberou em mim. E então, como isso para mim é surpresa. Eu que sou uma pessoa resistente ao toque, como isso reverberou em mim e como ainda é uma surpresa para mim toda vez que eu massageio alguém. Cada massagem eu posso fazer, eu posso te atender todo sábado vai ser diferente. Todo sábado você vai chegar de um jeito. Todo sábado, algum momento do seu corpo vai me dizer alguma coisa e eu vou para algum lugar. Ou eu vou ficar num lugar só, ou eu vou ficar no seu corpo todo. Todo sábado é uma história diferente, é um momento diferente, tanto o meu quanto o seu. Então, essa massagem sempre me surpreende a cada sábado. Mentira, a cada sábado não. A cada sessão. Não é mentira, não. Você só errou a fala. A cada semana. É muito interessante. Você tem algum recado, alguma coisa para dar? A gente está chegando no finalzinho da nossa live. Nossa, passou rápido. Para as pessoas. O papo tá bom, aí passa rápido. Então. Você queria deixar um recado? Tenho, eu quero sim. Tem uma página que tem pouca movimentação, mas a gente está começando a estruturá-la, chama Tem Biodinâmica. Lá a gente vai começar a divulgar alguns cursos, algumas coisas da área, inclusive esse grupo de movimento que eu comentei que tem aos sábados. Quem tiver interesse, quem gostar, quem quiser saber mais a respeito lá, eu vou deixar o contato da Thaís e do próprio Instituto, para quem quiser fazer o curso também, para quem quiser conhecer. Tem vários profissionais excelentes aqui em São Paulo, tem formação no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, vale muito a pena. Bacana. Quando a gente vai salvar essa live no IGTV, para quem não perdeu, não conseguiu assistir, deixa nos comentários, Sil, os contatos, o site, para as pessoas encontrarem lá, tá? Pode deixar. E eu vou colocar o seu contato também, aqui para Tem Biodinâmica, né? Tem um site, um Instagram, um endereço de Instagram, para entrar em contato, quem tiver mais interesse, saber um pouco mais, assim que voltar esse processo aí, que essa questão da pandemia, que poder haver o toque, né, dessa aproximação, procurar para fazer essa massagem, que espero que seja logo, né, que a gente consiga voltar às atividades, assim, físicas presentes o mais breve possível.
Sim. E isso trazer mais benefícios para a saúde mental das pessoas, que já está ficando um pouco complexo. Sil, obrigada pela a Laisa, linda. Obrigada. Obrigada pelo seu tempo hoje, por explicar um pouquinho dessa massagem maravilhosa que eu pude conferir. As meninas aqui também, né? A Ariane, que falou que é uma massagem muito boa. Obrigada para quem participou, mandou perguntas, ajudou aí no processo dessa live, agradeço muito. Nessa live aqui eu finalizo esse mês, né, de toda semana tem uma live com terapeuta, vou fazer uma live agora esporádica, tá? Com outros terapeutas, com outros assuntos. E, obrigada, muito obrigada. E quem quiser, quem for terapeuta também, quiser conversar, fazer esse bate-papo, contar um pouquinho, né, das suas abordagens terapêuticas, entre em contato comigo, vamos marcar uma live para a gente conversar um pouco e trazer informação para as pessoas. Ok? Obrigada, então, todo mundo. Boa noite, bom resto de domingo e que vocês tenham uma semana maravilhosa. Obrigada, Déia, pela Obrigada. oportunidade. Obrigada a todos pelo tempo e pela disponibilidade. E vamos juntos nesse processo terapêutico, né, amiga? Vamos cuidar das pessoas, Sim. integrá-las. O que a gente puder fazer, a gente tá. É isso aí. Vamos sim. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada de novo. Obrigada. Tá.